Boa noite, boa noite. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista e artista visual. E estamos começando mais uma edição de A Live, sempre com entrevistas com pessoas interessantes das mais diversas áreas. E hoje nós vamos ter aqui a convidada Solange Ciani, que é escritora, tem 7 livros publicados, mas também tem uma relação com as artes cênicas, trabalhou já com dança, com teatro, tem muitas histórias interessantes para nos contar. Dentro de alguns instantes ela vai entrar aqui para iniciarmos essa conversa. Hoje é a nossa live de número 125, desde que este projeto começou em julho do ano passado. Ou seja, estamos aí há um ano e pouquinho e temos quase 130 lives. E a nossa convidada, falei com ela há pouco, deve estar chegando aqui dentro de instantes para nós começarmos esta conversa. Tem muita conversa legal, muita história interessante para ser ouvida aqui hoje com a Solange Ciani. Então, vamos aguardar aqui um pouquinho. Já já ela deve estar chegando. E aí nós começamos esta semana, esta é a terceira live da semana, né? Nós começamos com uma live na segunda-feira com a Isabela Queiroz, percussionista lá de Juiz de Fora. Ontem tivemos uma live também muito boa aqui com Oscar Araripe, pintor. Amanhã teremos, direto da Itália, um convidado falando sobre quadrinhos. E hoje o nosso papo vai girar muito em torno da literatura, mas também de algumas outras coisas referentes à arte e à cultura. Opa, Solange já chegou aqui, vou enviar uma solicitação. Oi, Solange, tudo bem? Boa noite. Como é que você tá? Tudo Tudo bem? ótimo, tudo Derretendo bem. aí de calor? Nossa, Brasília, calor e seca, né? Quando vai chegar a chuva, né? Tá difícil, né? Tá certo. Solange, você tá me ouvindo? Eu sempre gosto de fazer um teste antes. Está me ouvindo bem, vendo bem? Tudo Tô te certo? ouvindo bem e vendo bem. E você, tá me ouvindo? Tudo perfeito. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a sua gentileza de ter aceitado o convite para participar desta live, de estar aqui hoje para conversar com a gente sobre o seu trabalho. Obrigado. Obrigada a você. Tá certo, vai ser uma conversa muito legal. Eu queria começar então, Solange, perguntando o seguinte: você é carioca, né? Mas veio morar em Brasília com 14 anos, né? Com a sua família, né? Qual foi o impacto que essa mudança do Rio de Janeiro, né? Do litoral, para o Cerrado exerceu em você? Ah, foi terrível. Eu saí de lá, era adolescente, né? Início de adolescência, verão, fevereiro, verão, praia. E cheguei aqui e em fevereiro, você sabe, chove o tempo todo, né? Uhum. E nós chegamos na quadra que estava disponibilizada para os bancários, os funcionários do Banco do Brasil, que era o caso do meu pai, era na 303 Sul. E ela tinha sido recém-construída, então as ruas eram de terra vermelha. E era uma lameira só, eu não acreditei. E quando eu andava na rua, eu não identificava, porque quando a gente chega, a gente vem com uma geografia muito diferente, que Brasília é muito diferente. Então eu cheguei, comecei a andar e eu ficava com medo de me perder, porque eu achava que tudo era igual, as quadras eram iguais, sabe? Eu não identificava direito, né? Então, quando eu cheguei, foi um trauma horrível. Uma outra coisa também eram as árvores. As árvores eram baixas, retorcidas, não tinham sombra direito, né? O clima também muito diferente. E também não tinham idosos em Brasília, não existia idosos em Brasília, porque era um grupo jovem que vinha, né? 40 e poucos anos, vinha se aventurar, tentar a vida na nova cidade, na nova capital. Então também eu estranhei muito, porque Rio de Janeiro tem muito velhinho, Copacabana, andando ali, né, na praia e tudo. Então foi assim foi uma geografia completamente diferente da que eu era acostumada. Uhum. Curiosidade, você morava onde no Rio antes de vir para Brasília? Eu morava no Flamengo. Flamengo, É, bacana. lindo lá. Perto do mar. Sim. Enfim, e aí você chegou, teve esse estranha, normal, né, estranhar, né, cidades muito diferentes, né, como você falou, geografia, vegetação, clima, tudo muito diferente.
E como é que foi essa adaptação, né? Porque depois, pelo que eu vi, que você se apaixonou por Brasília. Como esse estranhamento virou paixão? Os amigos, né? Eu fui fazendo amigos, porque os adolescentes fazem amigos muitas vezes para a vida toda, né? Então, meus amigos daquela época que eu cheguei aqui são meus amigos até hoje, né? E inclusive meu marido. Eu conheci, eu Uhum, tinha 15 anos, assim, tinha recém-chegado aqui, o Carlos, né? Então, eu fui uhum, fazendo amizades que viraram verdadeiras famílias para mim, são amigos do meu coração. E, claro, aí fui compondo a minha vida, né? Construindo, veio a profissão e tudo, e aí eu não saio daqui, eu viajo, faço cursos fora e tudo, mas aqui é o meu lugar. Eu adoro não sente Brasília. saudade, não sente saudade do Rio? Não, eu vou ao Rio Uhum, para pegar uma praia, visitar um amigo, um parente. Eu tenho um uhum, filho, meu filho mais velho uhum, mora no Rio, eu visito, gosto de visitá-los, meus netos, né? E vamos à uhum, praia, curtimos um pouco, mas é aquele tempinho das férias mesmo. Meu lugar é uhum, aqui. Aqui é que eu uhum. volto para casa, né? Interessante. E você foi morar na 303 Sul, né? Como curiosidade, era a quadra que morava também o Renato Russo, né? Exatamente, exatamente. Renato Russo morava lá. Que Aham. depois, futuramente, o filho dele, Juliano, né? Estudou lá na Juliano. nossa escola, conosco também. Qual, Tá? qual escola? Eu sou Desculpe o nome da diretora escola. da escola Canarinho. É, Canarinho, famosa essa escola. Já, isso. nossa, muito famosa ali na 14, né? É, na Uhum. 12, né? 212, 213, por ali, sul. E tem Nasa Norte também. Muito famosa. Muita gente. Uhum. Quantos anos tem essa escola? Já uns mais de 40 anos? 47 anos. Ela foi fundada pelos meus pais, porque minha mãe é educadora. E quando ela chegou aqui, ela resolveu fazer uma escola. E aí ela começou, e nós, filhas, ajudamos. Estudávamos pela manhã e à tarde íamos ajudar. Era uma casa na 706, alugada, e ali nós Uhum, começamos. Depois fomos nos formando, né? Educadoras, pedagogas, uhum, e fomos aos poucos, é natural, né? Na ordem natural da vida, eles foram envelhecendo e nós fomos assumindo os cargos de direção. Hoje, a terceira geração também já está lá assumindo, né? Que são os nossos filhos, os netos, a geração dos uhum. netos. Parabéns, parabéns. Grande iniciativa. Sempre apostar na educação é uma iniciativa muito louvável. O Fredera está dizendo: vem para o Rio visitar o filho e os netos. É o meu filho mais velho. Salve Solange, diz o Marcelo Pontes. Oi, Marcelo. E você se diz também coautora de Brasília, né? O que significa essa coautoria? Foi ter praticamente crescido junto com a cidade? É isso que eu senti. Eu senti que, no final das contas, nós que viemos para Brasília no começo, estávamos construindo essa história juntos, né? Eu acho que isso também faz toda a diferença. A história, a gente faz parte da paisagem, de cada árvore que cresceu, que a gente plantou, né? De cada canto que a gente viu, uma construção que a gente acompanhou. Então, as escolas que surgiram, né? Os bares, os restaurantes. É muito maravilhoso. E Brasília tem uma geografia maravilhosa, uma arquitetura lindíssima. É única, né? Uhum. E, enfim, você falou há pouco que seus pais eram educadores, né? Como surgiu o seu interesse e o seu envolvimento com a arte? Olha, eu acho que é a alma de artista mesmo. Dizem, né, os tarólogos e as pessoas que fazem mapa astral que eu tenho a alma da arte, na arte, né? Quando eu cheguei aqui, eu estudei num colégio chamado pré-universitário, que hoje é o Sigma, lá na 912 Sul. E tinha oficinas à tarde, era um projeto muito moderno. E as oficinas à tarde, a gente tinha sala de aula de manhã e à tarde as oficinas. Então, à tarde tinha oficina de teatro, de cinema, de fotografia, de serigrafia, de literatura, muitas coisas. E eu escolhi teatro. Eu já dançava, já era bailarina na época, né, já. E aí eu escolhi o teatro. E ali eu conheci Yara Pietrkowski,
que é a minha grande amiga até hoje, ela era monitora do teatro, Dimer Monteiro, um grande ator de Brasília já falecido, eles eram os monitores dessas oficinas. Guilherme Reis, que foi secretário de Cultura agora na última gestão, na gestão anterior, também é meu grande amigo, ali eu conheci também, então muita gente eu conheci ali nesse movimento do teatro, né? E ali eu fui fazendo, juntei teatro com a dança e fui trabalhando nisso aí enquanto me formava pedagoga. Você trabalhou há quanto tempo com artes cênicas? Olha, até mais ou menos meus 30 anos, então talvez aí uns 15 anos em Brasília. Uhum, Primeiro foi bem amador, depois eu fui me profissionalizando mais, né? Eu uhum, fiz, você, acho que você já sabe, né? Eu tive a honra de inaugurar o Teatro Dulcina em 1980 com a montagem da Gota d'Água com a Bibi Ferreira. E a Dulcina de uhum. Moraes, que estava aqui, Que era bacana. viva, ela selecionou alguns atores, eu participei, né, dessa seleção, fui classificada, né, e fui contratada, e foi uma honra maravilhosa para mim por tudo. Pela Bibi Ferreira, que eu já era muito fã, pela Dulcina de Moraes, que é uma mulher maravilhosa, né? E pela própria peça Gota d'Água, que é um esplendor, é uma coisa é icônica, né? Uma peça de teatro maravilhosa, um texto incrível. Uhum. Comentário da Cris Nóbrega. Sol, sua linda. Cris Nóbrega é do meu coletivo, Maria Cobogó, Márcia Zarur também. Ontem nós estávamos no Beirute lançando o livrinho que está bem atrás de mim aqui, ó, Mestres Cobogó, o primeiro volume, que é Bianchetti. E a Cris Nóbrega foi finalista no Prêmio Jabuti com o Fios, que é um livro também maravilhoso. Maria Cobogó chegou chegando na cidade, viu? Nós estamos completando 3 anos. Somos 5 escritoras daqui do Quadradinho, do DF, mas a gente já tem produções muito bonitas. Você teve a oportunidade de conhecer algumas, né, Marcelo? Sim, sim. Aham. Muito legal essa iniciativa. Parabéns para você e para todas as escritoras, para Cris, para Márcia Zaru. Márcia eu conheço, a gente já se conhece há algum tempo, né? Desde os anos 90 aí. Grande Márcia, grande figura, muito bacana. É, Tem a legal, Claudine também, a Claudine Duarte e a Ana Maria Lopes, também são incríveis, escritoras maravilhosas. que A Márcia. bacana. A Márcia Zaru está dizendo, Sol fez o encarte pedagógico do livro do Glênio Bianchetti. É, nós somos parceiras, né? Então estamos sempre de mãos dadas, Maria Cobogó, e o livro é lindo, maravilhoso, conta a história do Bianchetti, a intervenção dele na cidade, né, de Brasília, com a Uhum. belezura da arte dele, e eu tive a honra de construir, junto com Márcia e Ana Maria, o encarte pedagógico, porque a ideia é fazer essa distribuição, né, nas escolas, para que a cultura faça parte do currículo escolar, a cultura que construiu, que fez Brasília, né? Todos esses nomes maravilhosos que a gente chama de mestres Cobogó. Que bacana. Cobogó é muito característico dessa cidade, né? De alguns prédios, né? Enfim, das 400, né? Das 200, das 300, né? É, para quem é de fora de Brasília, são aqueles, aquele formato geométrico, né? Tipo uns quadradinhos, né? Nos prédios. porque, na verdade, são paredes vazadas, porque você Uhum, vê agora essa seca em Brasília, nós estamos morrendo de calor, e as paredes impedem que o vento transite, né? Não só o uhum, vento, como a luz. E Brasília é uma cidade que tem uma visão de 360 graus. Então, o Cobogó, ele não só facilita a entrada do ar e refresca, né, os ambientes, como ele também traz uma luz natural maravilhosa. E ele é muito a cara de Brasília, o Cobogó. Por isso nós uhum, escolhemos Maria Cobogó. Maria porque somos todas, né? E Cobogó porque uhum. é a cara da arquitetura de Brasília. Que bacana. A Márcia até lembrou de quando a gente se conheceu, foi na Rádio Cultura FM, nos anos 90. Grande Márcia, obrigado aí pela presença. Só lembrando um pouquinho do espetáculo de inauguração do memorável do Teatro Dulcina, né? Você estava lá com duas lendas, né, do teatro brasileiro, duas damas do teatro brasileiro, Bibi Ferreira e Dulcina de Moraes. Como foi trabalhar com essas duas
lendas, né, do teatro brasileiro. A Que Dulcina, a recordações gente, você guarda? a Dulcina, nós tivemos pouco contato porque ela trabalhou só a seleção e as primeiras leituras. Mas foi maravilhosa a obra que ela deixou para Brasília, né? A faculdade, né, de artes cênicas, de teatro, Dulcina, que está passando por grande dificuldade e é preciso também que a população se mobilize para colaborar, para não deixar, né, acabar esse grande sonho dessa mulher maravilhosa que largou toda a carreira dela para vir aqui. Então eu admiro demais. Ela é, para mim, ela é imortal, né? Ela, inclusive, ela faz parte da nossa lista dos mestres Cobogó. Ela será uma delas, né? A Bibi Ferreira, eu não conseguia falar. Quando eu olhei para ela, eu fiquei paralisada, porque ela dançava, cantava e interpretava. Uma mulher de um talento, de uma beleza, e geminiana como eu. Então, eu, menina, eu devia ter o quê? Uns 20 e poucos anos, né? Mais ou 23 anos. E eu sonhava em ser a Bibi Ferreira, na verdade, né? Então admirava demais ela. E ela falou coisas maravilhosas para mim. Ela disse que eu nasci artista, que ela reconhecia uma artista nos olhos e que o artista, a atriz, podia se fazer estudando, né? Mas tinham algumas que nasciam com talento. Eu escutei isso dela, né? Eu não sei se isso procede, mas ela me disse isso e eu fiquei muito, muito emocionada, sabe? Foi maravilhoso, de uma competência. Foi meu primeiro trabalho 100% profissional, com contrato assinado, envolvia sindicatos, assim, uma coisa... Foi uma experiência muito maravilhosa. E a gente saiu em turnê, né? Então a gente viajou para Goiânia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Foi maravilhoso. Brasília, né? Belo Horizonte. Foi muito bom, muito bonito. E onde a gente chegava, casa cheia, teatro lotado, e ela fazia questão, chamava a gente, me chamava no camarim para me apresentar, me apresentou Chico Buarque, Marieta Severo, pessoas incríveis que ela adorava, que eram amigos dela, ela cismava, falava, chama fulana aqui, chama Solange aqui, quero apresentar. Ela era Uhum. muito generosa, sabe? Uma mulher muito maravilhosa. Bacana, isso é característico de grandes artistas, né? Essa generosidade. A Suyan tá mandando um alô aí para você também. Foi Suyan, artista maravilhosa de Brasília. Você trabalhou também com Hugo Rodas, né? Você citou aí Guilherme Reis, né? Vários Uhum. diretores da cidade de Brasília. Sim, Legal. são diretores, Jonathan Andrade, e são diretores maravilhosos, Fernando Vilar, que eu admiro muito, são grandes amigos, se tornaram grandes amigos, a gente é um pouco família, né? E eles construíram também a história do teatro de Brasília, então eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com eles também, no teatro, né? Uhum, certo. E a literatura? Como é que quando você começou a trabalhar com a literatura? Olha, quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu conheci Fernando Pessoa. Conheci nos livros, né? Ganhei um livro, eu estudava, fazia o curso normal ainda, ainda existia curso normal, eu era normalista, e a minha professora de literatura era uma freira, Estela, irmã Estela, era uma mulher de um conhecimento, assim, era severa, sabe? Ela não gostava de coisa mais ou menos, a gente tinha que fazer bem feito. E ela mandou um Fernando Pessoa na mão da gente. Eu fiquei fascinada. Quando eu li, era um livretinho, eu tenho até hoje, um livretinho pequenininho, que eu li aquilo, eu falei, gente, eu comecei a escrever. Aí eu comecei a escrever, eu falei, eu já sei o que eu quero ser escritora. Isso foi com 17 anos, né? A escritora surgiu muito depois. Mas eu tive essa intuição, não sei, essa vontade, esse desejo. Né? Aí a vida foi me conduzindo para muitas coisas, mas no meu primeiro livro foi o Clodoaldo Pé Descalço, que eu Uhum. escrevi no sertão da Paraíba, de fato. Tem gente até que ri, porque eu sou carioca, moro em Brasília, acha que eu inventei, né? Porque escritor, como diz Marcelino Freire, escritor mente, né? A pessoa acha que a gente escreve verdade no livro, é tudo mentira. Mas o Clodoaldo, a inspiração foi real. Quando eu pisei no sertão da Paraíba, eu me arrepiei toda. Foi uma sensação tão forte que eu vi aquilo tudo, aquela beleza e aquela pobreza, né? Tinha polaridades assim, difíceis e lindas. E eu fiquei tão encantada com aquilo que eu escrevi assim, foi numa noite. Eu sentei e escrevi.
E eu tive uma cena também que eu nunca me esqueci, foi muito emocionante. Clodoaldo já está na terceira edição, ele foi ilustrado por Eliana Carneiro, na segunda e na terceira, ele está ali, ó, o laranjinha ali, né? Uhum. Na minha prateleirinha, tá vendo ali? Eu esqueci de separar para você, eu separei alguns. E eu contei para o Clodoaldo, eu conheci um Clodoaldo. Claro que eu trago o sonho, a fantasia, a cor e a minha fantasia de que o sertão vai dar certo, né? Então eu pedi autorização para o Clodoaldo para usar o nome dele nessa história. E ele ficou bem quietinho, era Clodoaldo Pé Descalço, eu li a história para ele. E ele disse para mim, ele ficou calado. Aí eu olhei para ele e falei, Clodoaldo, você não gostou da história? Ele disse, aham. Aí eu disse, você não gostou porque eu botei Clodoaldo Pé Descalço? Ele falou, não. Eu falei, deixa eu te explicar. É porque dá mais força ao nome, porque as crianças andam descalços, não é porque você... Eu fiquei assim, preocupada, sem saber. E eu sou muito metida em escolas, eu vou nesses recantos esquecidos de Brasil, eu gosto de entrar nas escolas, conversar com as crianças, com as professoras, dar ideias, assim, esses sonhos que a gente tem de melhorar o mundo, né? Que todo educador tem. E aí eu fui à escola, a professora me convidou, eu fui fazer uma dinâmica com as crianças e tal, e eles me convidaram para contar a história na frente da igreja, que tinha uma pracinha bem simples e uma igreja. Aí eu falei, tá, eu volto, porque eu ia embora no dia seguinte. Então tá, eu volto 4 horas da tarde. É a hora que o povo sai da roça. Então eles saíram da roça e foram sentando, todos eles, nas escadarias, aqueles homens com enxada. Gente, foi uma emoção. E eles se sentando, as mulheres com um pano na cabeça, as crianças, todos. E tinha uma cadeirinha assim embaixo da escadaria, onde eu me sentei olhando para a escadaria e para a igreja. E eu comecei a contar as minhas histórias, essas coisas de comunidade que a gente leva, né, para abrir as cabeças e tal, e contando e tal. E de repente eu falei, bom, gente, começou a pingar, né, e tal. Eu falei, eu vou ter que ir, porque lá não tinha ponte, o rio enche, não dá para passar. Eu vou ter que ir embora e tal. Aí eles falaram, não, conta a história do Clodoaldo. Eu olhei para o Clodoaldo contou para a cidade inteira que eu tinha escrito, era ao contrário, ele ficou tão emocionado. E aí eu contei a história do Clodoaldo e a chuva que eu falo, né? E a chuva, como um milagre, cai e a plantação cresce. E aí vem o tempo da fartura, né? Que realmente é uma bênção para eles a chuva, como para nós também é aqui, né? E aí a chuva começou a cair, marcando mesmo aquele momento milagroso. E eu me levantei e todos eles se levantaram com aquelas enxadas, com aquelas coisas e me aplaudiram de pé. Eu não posso esquecer esse tempo. Foi inesquecível. Esse livro está na terceira edição. É um livro que até hoje ele é muito, muito, muito escolhido. Eu tenho sou muito feliz de ter tido ele como minha iniciação, né, na literatura. Realmente deve ter sido emocionante, assim, só de ouvir eu já fico emocionado também. A Carlinha Abade diz, esse livro é lindo, Márcia Zaru tá falando que lindeza, tem mais uns comentários aqui, eu gosto sempre de ler, Edinha tá mandando um alô também, rapidamente eu vi um comentário aqui, Kathleen Passes, acho que é isso, Solange, escritora e minha diretora pedagógica, uma honra trabalhar com ela. Kathleen, acho que é Kathleen. Kaline. Beijo, Kaline. Kaline, desculpe aí. Enfim, aí depois desse livro tão bonito, memorável, né, com esse episódio aí fantástico que você nos contou agora, veio o seu segundo livro, que foi Doce Princesa Negra, que inclusive virou uma animação na TV Cultura, né, no programa Cor da Cultura, linda capa. Qual que é a história deste livro? Esse livro foi o meu segundo livro, foi encomendado. Você acredita, Marcelo? Eu não era ninguém, só tinha escrito um livro, mas essa editora era uma outra editora. Depois essa editora comprou os direitos e fez aqui. Mas a primeira editora gostou da maneira como eu escrevi o Clodoaldo e me pediu que escrevesse uma história sobre crianças negras, alguma coisa, não tinha nada na literatura brasileira. E elas tinham adotado uma criança preta e não tinha, e eles perceberam que era difícil criar uma identidade, tal, uma autoestima. Então elas criaram o selo Orgulho da Raça
e me convidaram para abrir esse selo. Eu fiquei muito lisonjeada e nervosa. Falei, nossa, eu nunca escrevi uma história assim. Então eu pesquisei uma criança que estudava lá na nossa escola, filha de nigerianos, o nome dela era Omolabake, e eu estudei um pouco junto com a mãe dela, que trabalhava na Embaixada da Nigéria, e era nigeriana. Ela me ensinou algumas palavras em Yorubá que eu uso aqui no livro. Por exemplo, é caro, que é bom dia, e caro significa bom dia em Yorubá. Né? E tem outras palavras aqui, Omolabake, criança que deve ser mimada. Então eu vou usando um pouco dessa brincadeira, mas é um poema, que eu sou poeta, né? É um poema que enaltece a cultura afro-brasileira, essa afro-brasilidade maravilhosa. Então eu falo do canto, da dança, essa voz linda que ela tem, que ela canta com orgulho, a trança, que ela trança os cabelos e se sente linda, as miçangas, os enfeites, né? Os colares. E foi um livro assim muito também, foi tão bonito que realmente a Fundação Roberto Marinho comprou os direitos e usou nesse programa A Cor da Cultura, que na época era o Lázaro Ramos, foi com ele que eu conversei primeiro, ele pediu o livro e tal, e foi uma felicidade. Eu construí também, junto com um artista de Brasília, Max Lamari, máscaras, né, africanas, assim, e cabelos de lãs, onde eu levava para as crianças nas escolas para elas trançarem, colocarem brincos, primeiramente nessas máscaras, brincar com essas bonecas e depois brincar com elas mesmas, né? Foi um trabalho que eu adorei fazer e eu fico com pena porque é um livro que está esgotado, né? Eu não sei como é que eu posso recuperá-lo, mas eu vou atrás dele em breve, porque eu fico com pena dele estar esgotado, né? Acho que ele tem... Hoje tem muita coisa linda, né? Graças a Deus, esses livros agora já estão por aí, né? Tem muita coisa boa que fala dessa temática, né? Que bacana. E em seguida veio a Fadinha Vivi, não é isso? A Fadinha Vivi eu escrevi para minha maravilhosa neta. Eu dei de presente para ela quando ela nasceu. Eu falo de uma criança especial que passa as tardes com a vovó, uma vovó maravilhosa que ama essa criança e que tem uma fadinha que vive na flor do piqui, dentro de um bercinho. E aí eu trago todo o encantamento. A ilustração é de Cláudia Capelli. Ela é uma ilustradora muito sensível, que se emocionou muito com a história. E está esgotado também, mas esse aqui eu estou relançando. Ano que vem ele está pronto, porque as crianças adoram. Quando eu conto história, você viu? Eu contei essa história na feirinha que eu participei do condomínio Mansões Itaipu. Foi essa história que eu contei, porque as crianças adoram. Fadas, né? Porque leva para um universo imagético, né? Muito lindo, né? E as crianças adoram fantasia, né? Então é uma historinha que eu gosto muito de contar. Você sempre conta histórias, é uma atividade que você faz constantemente? É porque eu sou professora, né? Então, Uhum. As escolas pedem muito aos autores, às autoras que visitem as escolas ou grupos de leituras, né? E aí eu conto, também sou atriz, né? Tenho facilidade de contar, eu conto com prazer, eu acho legal, porque é interessante porque as crianças elas não fazem uma ligação, elas têm o objeto livro. Então as crianças pequenas não conseguem relacionar que o objeto livro foi escrito por uma pessoa. Então é uma surpresa tão grande quando a gente chega nas escolas e aí a professora diz, olha, foi ela que escreveu esse livro aqui. Aí eles ficam olhando, mas ela é viva? Eles ficam assim muito surpresos, né? É genial, eles fazem perguntas assim, quantos anos você tem? Você tem filho? Mas você gosta de quê? Como é que você escreve? Sabe assim, aquelas perguntas curiosas, né? De criança que não acredita muito que você é um ser vivo e humano como eles, né? É muito bonitinho. E sim, eu conto histórias. Eu visitei muitas escolas. Hoje menos, também teve pandemia, teve uma parada, mas principalmente escolas públicas e muitas rurais, por conta do Clodoaldo Pé Descalço, que é um livro muito procurado também. E também o café, tinha um café ou um chocolate literário numa escola da Ceilândia maravilhosa. Eles me chamavam todo ano, eu ia. Ou era para o presente do pajé, que é
que é dos povos originários, um pouco, tem uma Uhum. lenda, ou a Doce Princesa Negra, o Molabá, que também eles gostavam muito dessas duas temáticas. Então eu ia muito, é muito bom estar em contato com as crianças, e porque a gente fomenta, né? A gente está ali estimulando a criança a ter curiosidade em ler, e isso é muito Uhum. legal, né? Uhum. Porque a gente está nessa época, né, de tecnologias, né? Às vezes a criança tem pequenininha, já está lá no celular, no tablet e tal. Ainda é possível cativá-las com histórias, né? Nesses tempos em que tantas coisas tiram a atenção, enfim, até exageradamente às vezes, né? Muitas crianças passam muito tempo em internet, em jogos e tal, né? Que às vezes é até prejudicial para a saúde, né? E o livro é maravilhoso, e a criança gosta de ler. É mentira que criança não gosta de ler, que Brasil não é um país de leitor. É sim, as pessoas gostam de ler, o livro é bom, leva a gente para lugares maravilhosos, todo mundo gosta de ler. É só oferecer oportunidades, né? E o Maria Cobogó, a gente também gosta de tentar fazer esse meio de campo, estar presente nas feiras, ter contato direto com o leitor que quer adquirir o livro. Isso também é muito legal. Você chegar, né, como já aconteceu com o nosso encontro, você chegar a conversar com a autora, saber da história do livro. Isso é muito rico, é um universo muito Uhum. rico e traz curiosidade para você adquirir novos livros, né? E ir atrás de outras novidades. Então, eu acho essa bandeira a gente não tá, a gente levanta ela, essa aí da leitura, com certeza. Essa é nossa, Pelo que né? estão falando, a sua neta está assistindo a live da vovó aí, eu vi, alguém É, escreveu. Vivi e Luca também tá, meus netinhos maravilhosos. Certo. E aí prosseguimos, o próximo livro foi o Presente do Pajé, não é isso? Isso. Presente do Pajé é um livro incrível também. Eu escrevi. Foi muito bonita essa história. Eu escrevi porque eu estava na Chapada dos Veadeiros e veio vindo algo, o rio veio trazendo e tinha uma luz, assim, um sol alto, né? Iluminando. E eu pensei que era um bicho, uma capivara, alguma coisa que estava nadando. Eu fiquei encantada com aquilo, olhando, falando, gente. E ele veio e era um pedaço de madeira muito esquisita que parou no meu pé. E ali, pá, veio a história, né? Que é a história de Uarimo, a neta de um pajé, né? E ela sai todos os dias com o avô, né, o pajé da tribo, para aprender a arte da pajelança. E ele ensina, passa todo o conhecimento dele para ela, até que um dia ele resolve virar a natureza, que dizem que pajé não morre, né? Vira a natureza, ele diz para ela: vou fazer uma viagem longa, você fica. Ela quer ir e tal, sente saudade. Mas aí ela começa a usar os recursos que ela aprendeu com o avô. Dentre eles, quando está com raiva, e isso é muito legal contar para a criança, quando a gente está com raiva, a gente não deve descontar no outro. Quando a gente tem raiva, a gente pode tocar tambor, sacudir uma almofada, correr, né? Então, assim, tem recursos. Aí eu vou brincando um pouco da gente dar espaço para expressar emoções que a gente considera negativas, mas na verdade elas são reais, né? E elas precisam ser expressadas, porque senão elas viram um entulho dentro da gente. E como é que a gente pode expressar um sentimento desse de uma maneira assertiva? Então, aqui são as receitas, né, da pagelança, que eu brinco que são, até que ela entende que o avô foi. E aí chega, aí eu uso essa cena. O cajado vem vindo e ela recebe o cajado, né, do avô e ganha todo o poder da nova pajé da tribo, que eu também empodero as mulheres, lógico, né? Uhum, E aí ela volta para a tribo com o cajado do pajé, porque ela agora é a nova pajé da tribo. Ela está pronta, né? É sobre uhum. isso. E as ilustrações são de quem? Presente do pajé Lais Muniz. É um artista de Belo Horizonte, ou Juiz de Fora, mas é de uma beleza, olha, é de uma Muito beleza, legal. ele é muito bom. É muito lindo o trabalho dele. É um livro muito bonito. Parabéns. Aí depois você lançou a Ida Colorida, não é isso? A Ida Colorida
Esse eu tenho aqui, ó, eu tenho. Pois é, ó. Minha mulher me deu de presente, a Vanessa. Esse eu tenho, é muito bom e fantástico esse livro, tanto pela parte, tanto pelo texto quanto pela parte gráfica, visual, pô, É, maravilha de livro. isso. Esse, qual que é a concepção dele, Então, é Solange? liberdade, né? Esse livro fala de liberdade, fala da gente poder ser quem a gente é e ser feliz do jeito que a gente é. Vai contra todos esses padrões estabelecidos, contra todos esses rótulos que acabam com a gente, que sufocam a gente, né? E que tiram a felicidade da gente. Então, é um livro que vem com essa proposta. É um texto curto, poético, né? E aí eu queria trazer esse quebra de padrão, porque é uma menina que é descabelada e ela é verdadeira, né? Ela é autêntica, é uma criança pequena, é uma criança falando de outra, né? É uma criança que admira essa amiga Aida porque ela é autêntica. Então ela vai dizendo, a Aida é tão bonita, depois a Aida é divertida, depois a Aida é metida, porque a verdadeira amizade, ela também cabe na gente, né? Reconhecer que a amiga é metida, que é mal-humorada, mas eu amo ela é minha amiga, né? E ela é minha melhor amiga. Então, eu trago muito esse amor, essa amizade verdadeira, construída desde pequena, dentro de uma autenticidade, né? E de uma liberdade de ser quem a gente é. E aí eu convidei meu filho Kleber, que é um artista, né? Também visual, que mora em Berlim, já nesses 2 últimos anos, está morando lá, mas já morou em Brasília e Florianópolis e tal. E ele constrói porque ele tem essa pegada também inusitada, ousada, né? E muito fora de padrão. E ele, então, faz a ilustração junto com um colega dele, Omar Rosário, que também é um artista primoroso, faz livros lindíssimos e topou fazer esse projeto gráfico maravilhoso, com ilustrações, inclusive, porque ele coloca letras grandes, né, e tal. Ficou um livro muito interessante, ele chama muita atenção, mas ele é meio como o Piqui, né, Marcelo? Eu acho assim, porque assim, ou você ama ou você acha muito esquisito, porque ele é um livro assim que realmente chama muita atenção, né? Ele é muito colorido, ele é super colorido e ele vai brincando com as garatujas, com as rabiscações das crianças, com as letras que vão e voltam, né? Muito coloridas. E é isso, né? Eu acho. E aqui ele também brinca, porque ele não quis que a gente usasse uma fotografia. Ele achou que não combinava. Então ele fez uma fotografia. Esse é ele, é uma autofotografia. Esse aqui ele fez para o Omar. E essa aqui sou eu, que eu achei maravilhoso. Eu tenho aqui na minha parede da minha casa. Essa Hum, sou eu sou nadadora de águas abertas. Então, isso aqui é a minha cara. Eu olho e me vejo aí. Eu uhum. acho, é um livro que eu gosto muito. Ele é muito maravilhoso, ele é muito ousado, ele é muito divertido. E eu acho que a gente tem que experimentar mesmo, sair um pouco do quadrado, da caixinha, sabe? Porque a arte ela tem que ser livre, né? A gente tem que ser livre para criar. Então, isso eu acho muito maravilhoso. Por isso que eu gosto muito da Aida. Chamou muito a atenção mesmo quando eu vi essa ousadia, mas ao mesmo tempo muita essa ousadia, muita beleza, muito essa experimentação, muito bacana. E você assim valoriza muito, né? Isso muito legal, muito interessante. Nos seus livros também a questão visual, né? Muito apuro, né? Nas pessoas que você chama para fazer as ilustrações, né? Qual que é o papel, como é que você vê o papel da parte visual junto com para acompanhar os seus textos, né? Enfim, para ilustrá-los, né? Aí eu escolho a dedo, Marcelo. A dedo. Eu faço pesquisas, eu consulto pessoas, porque tem que ter uma harmonia, não é só a identidade, não. É uma harmonia porque você precisa também falar a mesma língua, né? E a pessoa tem que ter o mesmo prazer que eu tenho. Na hora que eu estou escrevendo, eu estou apaixonada por aquilo que eu estou escrevendo. Então, eu quero ver essa paixão em quem está ilustrando, em quem está, né, construindo o livro comigo. E eu chamo de parceria. Tanto que o Bailarina do Meu Jardim, né, que eu lancei agora, há 15 dias lá Uhum. no Infino, o Bailarina do Meu Jardim, quem trabalhou comigo nesse livro, que as fotografias são de João Antônio Esteves, que é um ator maravilhoso daqui de Brasília, e que ele também fotografa jardins, ele topou
fazer a fotografia da árvore, né, de 200 anos, essa árvore de piqui, ele sentou na mesa comigo. Nós autografamos junto. E o Gabriel Guirá, que construiu esse livro que dança, que dobra e Olha, desdobra, que é maravilhoso. Olha que beleza. Ele construiu, a concepção dele foi um livro que dança como essa bailarina, essa árvore bailarina de 200 anos. Então, ele também se sentou comigo. Então, o João, que fez as fotos, João Antônio, e o Gabriel Guirá, que criou o projeto gráfico, eu tratei eles como autores junto comigo, porque esse livro eu só tenho texto. Para virar livro, eu preciso deles comigo, né? E eu valorizo muito. E esse aqui foi um casamento também como a Aida, foi maravilhoso. Porque esses livros, o Aida, né, o Bailarina do Meu Jardim, o Cigarras, são livros já no selo Maria Cobogó. Então, é um selo independente. Então, a gente constrói todo o processo, escolhe as pessoas que vão estar conosco, né? A gente vai para as feiras para falar do nosso processo, vende os nossos livros diretamente para os leitores. Já é uma outra pegada, já não é com editora como foi no começo, né? nossa, fantástico. Gostei também muito desse aí, muito ousado também, muito criativo, né? Marcelo, não tem um mês que eu lancei esse livro, eu fiz 300 exemplares, já está esgotando. Eu só tenho uns 35 exemplares na mão. Ele está vendendo, ele está encantando. Ontem eu estava lá no Beirute, no lançamento do nosso livro do Mestre de Cobogó, e aí eu estava sentada numa mesa, várias pessoas vieram falar comigo desse livro. Gente que já tinha, que estava emocionada, gente emocionada falando comigo com os olhos cheios de lágrimas. A amiga que foi comprar porque ouviu dizer e também queria. É um livro muito delicado, né? E ele está agradando muito. Eu estou muito feliz também com esse resultado. Parabéns aí pela nova obra, pô, que bacana. E a bailarina do meu jardim, a história gira, tem a ver com um pouco com o seu passado na dança. É mais ou menos. É a história de uma Uhum. árvore de piqui de mais de 200 anos, de uma mulher, um jardim e o tempo. Eu falo nisso. Então, assim, eu me inspirei numa árvore, um pequizeiro que eu tenho aqui na minha casa de 200 anos, que ele é tão antigo, ela, né, que eu digo que é ela, uma pequizeira, que a sensação que eu tenho é que ela está sempre bailando. Então, eu digo, no texto, eu digo assim, Beata, nessa época da seca, eu digo, ela não vai conseguir. Ela vai morrer, porque ela é toda queimada, toda carcomida, ela é muito antiga, né? Então, eu digo que hoje ela amanheceu beata, com os galhos em prece, pedindo água, implorando água, né? Então, eu fui brincando. Cada dia que eu olhava para aquela árvore, eu vinha um pedaço de uma poesia, de um poema, né? E aí eu fui construindo essa história e é sobre isso. Então, essa resiliência que o jardim nos ensina, né? Essa flexibilidade que nós precisamos ter quando estamos num jardim. E, principalmente, que ele se vira sozinho. As árvores do cerrado, elas são antiquíssimas, elas já estavam aqui antes de eu chegar. E a gente acha que a gente é salvador do mundo, que a gente é que é responsável pelas coisas, pelas pessoas, né? Pela natureza. A gente tem uma responsabilidade. Mas ela funciona, ela também tem o ecossistema dela, ela tem um sistema de buscar águas no subsolo, no momento da seca, ela tem raízes enormes, né? E eu sofria, cada ciclo da Flávia vai morrer. Aí, agora mesmo, não teve chuva ainda. Ela já está toda verde, ela já esteve toda careca, toda queimada, sem nenhum fruto, sem nada. E, de repente, antes mesmo da primeira chuva que antecede a primavera, antes, né, que a gente tinha chuvas em agosto, início de setembro, esse ano nem isso, ela começa a brotar, ela tá toda verde, com os galhos cheios de folhas e cheia de flores, jogando flor para todo lado. Ela cria um tapete de flores. Já viu a flor do piqui? Ela é delicada, Ah, sim, sim, sim. é uma coisa linda, é mais ou menos assim da fadinha Vivi, ó. É uma coisa linda, delicada, e a árvore é tão forte, tão poderosa, e o fruto, né? Tudo no fruto é forte, é cheiro, sabor, a cor, né? E ela é tão forte, a árvore, e a florzinha é tão delicadinha, ela cai, esparrama por ali,
E os periquitos, os papagaios, as maritacas, vem todo mundo se alimentar nesse pequeno ecossistema que ela é. As abelhinhas, jataís, os cupins, enfim. É tão maravilhoso aquilo ali, você vê aquilo, é um mundinho que tem ali com tantos seres vivos, né? E aí eu chamei de bailarina do meu jardim. Todo esse aprendizado que eu tive com essa árvore, né? E eu aprendi com ela que a gente não precisa ter culpa nem peso de estar cuidando do outro. A gente cuida do nosso tamanho e a gente cuidando do outro, o outro também cuida da gente. E pensando que eu estava cuidando da árvore, na verdade, ela estava cuidando de mim, me inspirando, né? Me inspirando a escrever palavras lindas, esse poema lindo, me ensinando coisas dos ciclos da natureza, né? Que a cada ciclo ela está diferente, como nós todos somos assim, né? O nosso inverno, o nosso outono, o nosso verão. Então, é um aprendizado, e eu acho que essa delicadeza, esse aprendizado profundo e tão simples, né, que a natureza nos traz, eu acho que está trazendo muito encantamento sobre esse livro, né? Eu acho que é isso que está encantando as pessoas, né? Nossa, muito bacana isso que você falou sobre a árvore, né? Enfim, e ao mesmo tempo é triste a gente ver, toda hora a gente vê as notícias, né, sobre o Cerrado, de que o Cerrado está sendo é, extinto, né? Enfim. É, Hoje mesmo, acho que foi hoje, eu passei na Asa Sul, acho que na altura da 208, e tinha umas árvores imensas, e acho que cortaram porque vão construir alguma coisa lá. E é um negócio assim desse tamanho, assim, que você olha assim, onde era o que sobrou daquela árvore, né? Enfim, não, e é uma mas facilidade aqui onde eu moro, né, no condomínio, aqui no condomínio que eu moro, a primeira coisa que as pessoas fazem quando compram um lote é passar um trator. Eles não têm respeito à natureza. Eu, quando cheguei aqui, eu convidei esse engenheiro florestal para mapear onde teria menor impacto para eu fazer minha casa. Eu não fiz a casa onde eu achei que eu queria fazer. Eu perguntei para a terra onde era melhor fazer. E eu perguntei para ele, eu quero preservar um micro, é pequeno, mas eu quero preservar um micro cerrado 100%. Ele disse, preserva essa parte aqui, do piqui para trás, porque aqui tem árvore, eram filetinhos, assim. Ele disse, não dá para ver ainda, mas são árvores raríssimas do Cerrado, árvores nobres. Então, assim, eu ficava do lado dos peões da construção. Não me toque no toquinho. Aí eles diziam, mas é um toco. Não interessa, é um toco, é um ser vivo que está aqui, vai ser uma árvore. Aqui tem uma promessa de uma árvore. Deixa a minha árvore aqui. Então, a minha casa é preservada. E eu lastimo muito, e eu acho que esse livro também traz isso. Traz essa beleza dessa árvore que é um ser. Por isso essa bailarina, essa analogia da bailarina também é muito interessante, porque ajuda, quem sabe, né, no meu sonho, né, quem sabe as pessoas começam a olhar para a árvore como uma bailarina, como um ser vivo que está ali e que tem tudo a ver com o ecossistema que a gente precisa tanto, né? verdade, preservar é importante, né? Enquanto a gente ainda tem esses tesouros, né? Muito legal. E, enfim, e tem também o outro livro seu também que já me remete a Brasília, né? Embora não seja um inseto que tenha só em Brasília, mas inclusive está na época, já está começando a cantar, dizem que já tem algo a ver com a chuva chegando, né? Seu livro se chama Cigarras, Lagartas e Outras Marias. E esse livro, o que você tem para nos contar sobre ele? Esse aqui foi o primeiro livro adulto que eu fiz. Eu chamo de contos eróticos românticos. Ele é um livro para mulheres, não que os homens não possam ler. Podem e devem, né? Uhum, Porque o universo uhum, feminino interessa a todos, né? uhum. Mas esse livro aqui são contos, crônicas, poemas do universo feminino e erótico, né? Eu digo erótico romântico porque são histórias de mulheres mesmo que a gente conta. Separação, novo namorado, de novo um novo relacionamento. Aí tem o bagaço da festa, de repente você bebe demais, cai numa roubada. Conversas de mulheres numa roda, né? Que a gente tem muito, né? Essa troca, essa egrégora de mulheres conversando. É um livro também que agrada muito as mulheres. E essa experiência foi muito interessante. Eu gostei muito de fazer, mas por enquanto, é o único adulto que eu tenho. Eu escrevo mais para criança mesmo, ou poesias, né?
Uhum. Que bacana, 7 livros, né? E sendo que os 3 últimos já são com o coletivo editorial Maria Cobogó, né? Enfim, então Isso. é, o Maria Cobogó está rendendo frutos importantes para você, né? Isso, como estão as expectativas aí com você já falou até do coletivo, enfim, das escritoras, né? Márcia e as outras participantes, né? Enfim, é importante na sua visão, essas autoras estarem juntas, escrevendo e também se afirmando, publicando, divulgando, né? Com certeza. Nós somos um braço de um grande movimento literário feminino chamado Mulherio das Letras, que começou em 2017 com 500 mulheres conversando e nos encontramos em João Pessoa e dali o grupo de Brasília começou a ficar mais amigo e desse grupo surgiu o Maria Cobogó, né? E quando você está junto, a união faz a força, né? É muito melhor. Então, assim, quando eu lanço o meu livro, as minhas colegas vão lá me ajudar. Elas me ajudam em todo o processo, assim como eu, como a Márcia Zaru falou, estou junto com elas no Mestre Cobogó. E a Claudine e a Cris Nóbrega, né? Elas também vão lançar um livro no final do ano. A Ana Maria também está com romance. Então, a gente está produzindo e lançando, sabe? Então, a gente reserva um recurso, lança o livro com um preço que é justo, porque não tem atravessador, não tem distribuidor, não tem loja, então é a gente com o comprador, né, com o leitor, e aí a gente recupera o recurso e já começa a produzir o próximo livro. E esse movimento inspira muitas mulheres. Eu estou com um livro aqui, que é, por exemplo, um exemplo, ó, Um Pouco, de Cecília Apriliano. É uma musicista maravilhosa de Brasília, e ela teve também essa inspiração vendo a gente. Aí a gente se marcou um encontro, conversou, ela falou, eu tô com material na mão. Esse livro dela é lindo, mas ela talvez não tivesse coragem, se ela não tivesse visto o nosso movimento, não tivesse conversado com a gente, talvez tivesse achado que escrever livro é uma coisa muito difícil. E ela lançou e o livro está agradando demais. Está muito bom o livro dela, muito bonito. Que bacana. Inclusive, você citou esse grupo, Mulherio, a Clara Arregui, jornalista e escritora, teve numa live recentemente por aqui, participa também. Grande Clara Arregui. Eu vou Só está falar dos invertido o livros que eu nome. leio. Eu vou falar dos livros que eu leio, porque eu leio Mulheres de Brasília e do Brasil, e eu recomendo. O Quarto Canal de Clara Regui é genial. Ela tem vários. Esse aqui é genial. Muito bom. Bacana, muito legal mesmo. E, enfim, você tem um livro adulto, né? E 6 livros para esse público infantil. Na sua opinião, o que significa escrever na literatura infantil, né? Na sua visão, o que um bom livro infantil precisa ter? Eu pergunto isso pelo seguinte, porque alguns autores, infelizmente, né, enfim, é, têm às vezes uma visão é, de quando vai, ao escrever um livro infantil, uma visão, até vou falar uma coisa que pode ser redundante, né, mas, ou não, né, mas assim, uma visão infantilizada da criança, de achar que a criança é boba e faz uma coisa assim, às vezes tola. E a gente sabe que a criança não é assim, ainda mais a criança de hoje, que está ligada aí no mundo e tal. Alguns autores às vezes subestimam a criança, enfim. Então, assim, o que é preciso fazer para fazer um livro infantil que dialogue com a criança, que desperte o interesse dela, entendeu? Sem cair nessa armadilha, né, de às vezes subestimar a inteligência da criança, enfim, ou achar que a criança que ele está escrevendo seja uma criança de uma outra era, não sei. Pois tem um pouco a ver com a educação também, né? Por exemplo, às vezes a gente compra brinquedos estruturados caríssimos, maravilhosos, e dá para a criança brinca, um bebê brinca ali 1 hora, 2, e nunca mais pega aquilo. Você, nossa, esse brinquedo caro. E às vezes você pega uma pet, põe uma água com umas pedrinhas dentro e a criança fica rolando aquilo o dia todinho, né? Porque são brinquedos não estruturados, onde despertam a imaginação e a criatividade da criança. Eu acho que o livro, para todos, inclusive para a criança, principalmente, ele deve despertar a imaginação da criança. É aquele livro que você conta, a criança olha para o céu, ela está viajando, ela já foi.
Você está contando, ela está assim, ela já está voando. E quando você acaba de contar, ela cai, ela faz assim, pum! E ela diz, "Ah!" Ela voltou, ela diz, conta de novo. Porque ela quer voltar para aquele filme, aquele lugar que o livro levou essa criança, né? E eu não gosto de subestimar a criança, nunca subestimei, acho ridículo ficar com palavrinha boba, negocinho diminutivo. Você pode perfeitamente conversar com uma criança do jeito que eu estou falando aqui, e a criança é poeta. Isso já está comprovado. Então, você pode ler poesia, porque mesmo que ela ainda, um bebê, ainda um aninho, ela não compreenda muito bem as palavras, mas ela escuta a sonoridade através do som. Porque a criança pequena, ela aprende com o corpo e com os sentidos. Então, se você conta uma história e canta uma música, você tem uma melodia no que você está contando, um ritmo, uma rima, a criança se encanta com aquilo, né? Então, eu acho que as histórias elas devem ser poéticas e que despertem a imaginação. O resto é bordado. Aí você pode colorir, deixar que a criança colora, a capa dura, a capa mole. Aí são coisas já utilitárias, né? É melhor porque a criança baba e aí talvez vai rasgar e tal. Aí são coisas mais utilitárias. Mas o conteúdo, ele não pode deixar de ter isso. E não pode subestimar a criança. A criança tem inteligência, né? Bacana, muito legal. E também acho muito legal também a questão de você trazer também para a literatura infantil, que é uma coisa que se comenta também, de trazer a criança indígena, a criança negra, que até pouquíssimo tempo atrás não tinham espaço, né? Até se você for ver mesmo a história da literatura brasileira, enfim, que é fantástica, maravilhosa, mas o negro como protagonista, né, enfim, não é muito comum, né, enfim, Não. o indígena, por exemplo, no romantismo ele era protagonista, né, naqueles poemas indianistas e tal, só que não era era o indígena, assim, um pouco a imagem, mas muito mais idealizado e muito mais próximo de, sei lá, de um cavaleiro medieval do que como era realmente o indígena e tal. Então, assim, até a questão muito de escritores negros, escritores indígenas, enfim, começarem a ter destaque é algo de pouco tempo para cá, né? Então, assim, É. é muito legal também isso de você promover essa diversidade também na literatura, né? Que é a diversidade do país, né? Sempre. A diversidade é uma bandeira que eu sempre. A Aida fala disso, né? Ela fala disso, ela é espivitada, ela é descabelada, ela é autêntica, né? Ela é divertida, ela é metida, ela é mentirosa, ela mente também, ela inventa histórias, mas isso é maravilhoso. Eu acho que a diversidade ela tem que compor sempre esse universo infantil desde pequeno, porque o respeito à diferença ela vem daí, dessa convivência diversa. E o respeito também às opiniões diversas, né? Porque a gente pode discordar de maneira assertiva, de maneira harmoniosa. Eu falar minha opinião, Uhum. você a sua, por que não? Porque um enriquece a reflexão do outro, né? E eu acho muito maravilhoso. E o Brasil é um país diverso, né? Nós somos toda essa mistura linda, né? Desse povo lindo que somos. Então a gente não pode ser hipócrita e se fechar numa coisa só, de jeito nenhum. Esses livros, você vê, o Doce Princesa Negra Omolabá, que eu lancei em 1995 no Espaço Cultural da 508. TT Catalão, um grande TT, me convidou, abriu espaço ali. Ali foi Basafro, Lígia Garcia, que é uma militante linda. Nós fizemos uma festa afro-brasileira ali, foi uma coisa maravilhosa. E foi em 1995. O Presente do Pajé eu escrevi em 2006. 2006. Quer dizer, tem 15 anos, né, mais ou menos. Então, é Uhum. muito tempo já que eu estou falando disso. Uhum. Isso Bacana. mesmo. E quais são os seus escritores favoritos? Você citou Fernando Pessoa ali, que a freira lá da escola que você estudava apresentou para você. Quais são os autores e Eu vou, autoras que eu vou você ficar, gosta? eu vou ficar em lugar comum, né? Fernando Pessoa eu adoro e Clarice Lispector, eu sei que todo mundo adora, eu adoro. A Clarice Lispector ela tem uma competência de me fazer, me explodir
de ideias. Eu começo a ler o livro, eu começo a ler Clarice, eu já boto um papel do lado, é impressionante. Ela abre assim um espaço livre, porque ela é livre para falar. Ela escreve com toda a liberdade, né? E escreve, ela é ousada e inusitada, né? Você nunca espera, você vira uma página da Clarice, você não sabe o que vem ali. Então ela é maravilhosa. Então eu adoro a Clarice. E são, assim, os dois que eu mais gosto. Mas, ultimamente, eu tenho lido... Eu gosto muito da arte contemporânea e eu tenho lido literatura de hoje, né? Eu queria prestar uma homenagem, posso? Claro. Outubro, de Lucília Garcês, que acabou de falecer, nossa querida Lucília, do Mulherio das Letras, uma professora brilhante, uma amiga querida de todas nós, escritoras de Brasília. Esse livro dela é lindo e eu acho que foi o último livro que ela escreveu. E eu recomendo muito. Ele é muito, muito, muito bonito. Muito lindo. Sinto muito aí pela perda da Pois sua é. amiga. É isso. E as escritoras de Brasília estão bombando, as do Brasil também. Posso recomendar? Claro, fique à vontade, conte se você quiser. Só te peço que você fale o nome porque aparece invertido. Tá. Por Cima do Mar, de Débora Dornelas. É uma escritora de Brasília que ganhou o Conheço, prêmio. jornalista, conheço a Débora. Maravilhosa. E desenha e pinta. Ela ilustra os livros dela. Esse livro ganhou o Ó, prêmio da Casa de las Américas. É maravilhoso esse livro. Esse aqui, ó, A Mãe, da Sua Mãe e as Suas Filhas, de Maria José Silveira. Já morou em Brasília, hoje ela não mora mais, foi professora da UNB, me parece. Esse livro é um escândalo. Vai falando de toda a linhagem dessas mulheres, desde os primórdios do Brasil, das indígenas, até os dias de hoje. Nossa, é um espetáculo esse livro. Isso aqui é maravilhosa, né? Não Vou Mais Lavar os Pratos, Cristiane Sobral. Ela é linda, de Brasília. Livros de Brasília. Olha essa aqui. bacana. Amo essa. Rosângela Vieira, professora de literatura da UNB. Ela tem vários livros. Esse aqui é O Coração Pensa Constantemente. É um livro lindo, lindo, lindo. Fala da morte de uma irmã de uma maneira tão poética, tão amorosa. Muito bonito. Adoro Cíntia Krimler. Ela tem vários livros, concorre a vários prêmios. Ela é uma escritora de Brasília. Tudo que morde, pede socorro. Bela capa, pô. E o livro é um espetáculo. Ela é uma escritora muito, muito boa. Eu estou terminando esse aqui, da nossa querida Maria Félix Fontelli, é jornalista também. Conhece? Esse Sim. aqui é tipo o Meus Cigarras e Lagartas. São crônicas, contos, poemas. O barulho, o silêncio e a solidão de Deus. Esse aqui eu estou terminando, tá vendo? Tá até marcadinho. É isso, Marcelo. Tem Que muitos legal, outros. Eu trouxe só um dicas, pedacinho. dicas, dicas preciosas aí. Vamos Como ler eu queria te Mulheres perguntar, de Brasília, né? Temos muitas, né? que bacana, uma produção muito forte. Como é que você vê a importância, você como escritora, como educadora, a importância da leitura na formação do ser humano? Uai, eu acho que ler é isso que eu te falei, ele te reporta a universos maravilhosos, né? E cada escritor, cada escritora traz um conteúdo diferente, né? É como se você pudesse conhecer pessoas diversas dentro de um livro. Às vezes, por exemplo, eu li um livro agora que tratava um livro maravilhoso, Torto Arado. Não sei se você já Sim. leu, ganhou prêmios e tudo mais. É um Uhum. livro lindo que fala de toda a história, né, dos escravos que foram largados, né? De repente acabou a escravidão e largaram eles por aí, e aí eles ficavam trabalhando de graça nas fazendas, né? Então era uma história que a gente ouve dizer, mas ali contada de uma maneira tão bonita, romanceada. E ali, lendo aquele autor, eu aprendi mais alguma coisa, né? Então, por exemplo, a mãe da sua mãe e suas filhas está contando toda uma história de linhagem de mulheres do Brasil. E eu lendo aquela história ali, eu não vivi naquele tempo, mas é como se eu tivesse vivido. Então, enriquece vocabulário, te dá um conteúdo rico também de vida, né? De vivência, de vida, de aprendizado.
amplia seu vocabulário também na conversa, né? Você fica com uma conversa mais rica, conhecimento também, eu acho, e a imaginação também, que eu acho que é tão importante, porque a imaginação, ela, hoje em dia, nos conteúdos pedagógicos, a imaginação é a primeira frase, assim, principalmente na educação infantil. Não pode existir nenhuma ação pedagógica que tem que estimular a imaginação, a brincadeira, né? Para trazer criatividade, alegria, entusiasmo pela vida. Então, eu não consigo entender vida sem leitura. Você viu aqui, isso aqui só eu tenho a estante, você pode imaginar, né? Aqui atrás são só os livros de Maria Cobogó, que eu coloco aqui, aqui é meu lugar de trabalho, né? Mas na minha estante, no meu quarto e tal, eu tenho milhares de livros. E isso aqui é só uma amostragem. Imagina o quanto de universo que nós temos variados aqui nesses livros, nessa pilhazinha que eu mostrei aqui. Então, eu recomendo, leiam, leiam. Tem livro bom, muito bom, inclusive aqui no Distrito Federal. Escritoras premiadas, boas, livros bons, num preço acessível. Eu acho que vale a pena ler escritoras e escritores do Distrito Federal. Uhum. E você até toca você toca até na questão do preço, né? Outro dia tivemos aqui nessa live duas mulheres de Brasília que abriram uma livraria de rua, né? Algo até indo na contramão, né? Porque no mundo inteiro, não só no Brasil, mas muito no Brasil, essas livrarias têm fechado, né? Fala-se um pouco de que livro no Brasil é caro, tem poucas bibliotecas, enfim. Na sua opinião, novamente como escritora, como educadora, mas também como cidadã, como leitora, o que você acha que poderia ser feito em termos de políticas públicas, governo federal, governos estaduais, municipais, e até parcerias mesmo com a sociedade, com editoras, enfim, o que pode ser feito para que o brasileiro leia mais, né? Porque, enfim, você até fala, o brasileiro gosta de ler, e realmente, quando as pessoas têm acesso, elas fazem isso, mas o brasileiro ainda lê muito pouco, até se comparado, por exemplo, não estou nem falando dos europeus, mas, por exemplo, comparar com os argentinos, uruguaios, chilenos, leem muito mais do que o brasileiro. Na sua opinião, o que pode ser feito para estimular isso? Enfim, dar mais acesso aos livros, não sei, ter mais biblioteca, o que falta, né, para o brasileiro poder ler mais e ter acesso a esse universo tão encantador que você nos narra? Eu não acho que colocar bibliotecas e lojas que vendam livros, esses são instrumentos, mas eu não acho que é isso. Eu acho que é um trabalho de início de vida mesmo. É dentro de casa, né? As famílias lendo para os seus filhos, na escola, né? A literatura presente mesmo, com projetos interdisciplinares, a literatura conduzindo o aprendizado, isso é possível, né? Você pega um livro, um Clodoaldo Pé Descalço, por exemplo, várias escolas usavam para trabalhar plantio, ciclos da lua influenciando cortes de plantas, enfim, água, como é que a planta reage, sementes que reagem com água, com terra, com experiências na área das ciências naturais a partir de um livro, uma literatura. Então, isso é possível, porque aí junta tudo, né? Traz a imaginação, o conhecimento, a ludicidade, a alegria, o entusiasmo, a poesia, né? Então, vem tudo junto, né? Trabalha não só a cognição, como também o afeto, enfim, a convivência, o meio ambiente, né? E tudo mais. Então, eu acho que é focado mesmo na educação. E uma ação mais livre de leitura, porque também conduzir o aluno para ficar lendo o livro que o professor quer que leia, não funciona. Então, espaços abertos de leitura dentro das escolas, por exemplo, e das comunidades, mas com uma ação que a comunidade se sinta convidada, né? Clubes de leitura, essas coisas. A Claudine Duarte, do nosso coletivo Maria Cobogó, ela tem clube de leitura que ela facilita em algumas escolas de periferia. E funciona muito bem. E eles trabalham com livros incríveis, né? E você vê o crescimento mesmo, sabe? Assim, eles vão crescendo não só no vocabulário, mas no pensamento, na reflexão, sabe? Assim, muito impressionante. Crescem como seres humanos mesmo, assim, lendo.
E eu acho, claro, que as leis de incentivo, né, às artes e tal, elas têm que estar presentes também na literatura, para que o livro saia num preço popular para todos, porque a gente sabe muito bem que numa classe mais baixa a pessoa vai comprar arroz, feijão ou livro, né? Então ela vai comprar o arroz e o feijão, o livro fica para depois. Então eu acho que distribuição de livros gratuitos, né, em lugares periféricos que precisam de livro e não tem mesmo, não tem acesso. Tudo isso, eu acho, sei lá, estante de livro nos pontos de ônibus. E a gente sonha, né? Muitas coisas, Isso tem né? em Brasília, né? Isso tem em Brasília. Tem, mas não está Os funcionando pontos, agora. né? Tem, É. tem a Kombi, Uhum. né? A Kombi que leva livro, mas tem que ter muitas. Tem que ter muitas, em cada Uhum. praça, Sim. em cada coisa, entendeu? Assim, mas aí já entra numa outra questão, né? Que aí já são ações políticas que envolvem a cultura, né? A literatura e Uhum. tudo mais. Enquanto isso, em vez da gente ficar sentada reclamando, a gente vai fazendo do jeito que dá, né? Doações de livros, a gente faz também doações de livros para as escolas. Toda escola que eu visito, eu faço doação de livro para a biblioteca, pelo menos 1 ou 2 exemplares tem ali para as crianças lerem, né? Se cada um fizer um pouquinho, a gente já ajuda, né? Enquanto não consegue o ideal. Fantástico, fantástico. Solange Ciani, eu queria agradecer imensamente a sua presença hoje aqui nessa live. Oh, fantástico ouvir você assim, uma escritora tão talentosa, uma autora, uma educadora, uma pessoa com enorme sensibilidade para falar assim de tantos temas tocantes, né, de meio ambiente, de diversidade, de educação, de cultura e muito importante isso, né, levar essas questões para o universo das crianças, né? E também isso que você nos falou agora, de também uma ação de cidadania, né? De promover a literatura, trabalhar, contar histórias, né? Doar livros, nossa. E ouvir você falar também de arte, de Bibi Ferreira, de teatro, da sua relação com Brasília, com a natureza, é tocante a história da piquezeira lá, nossa, fantástico, uma maravilha te ouvir aqui, um prazer imenso. Muito obrigado por você ter vindo aqui, apresentado seus livros, conversado com a gente. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer te conhecer, um prazer participar da sua live, tá bom? E continue, né? Vamos continuar, porque essa live é importante, né? Quem está aí escutando já está ampliando o pensamento também. Muito obrigada pelo seu trabalho também, de estar me apresentando e apresentando minhas colegas. Imagina, uma honra, um prazer imenso te receber. Queria agradecer também a todas as pessoas aí que ao longo da live entraram, participaram, mandaram seus comentários. Obrigado aí, gente. E queria te desejar sucesso, né? Parabéns aí por essa sua longa trajetória nas artes e já está com um livro novo aí que você falou que está praticamente esgotando já, que venham muitos e muitos livros, muitos trabalhos aí. Parabéns e sucesso. Obrigada, Marcelo. Até uma próxima. Então tá, Solange, tchau, até a próxima, pessoal. Boa noite, valeu, obrigado aí pela atenção, pelo carinho. Tchau. Tchau.